Olha só, a luxação é o deslocamento repentino, parcial ou completo das extremidades dos ossos que compõem uma articulação. Essa lesão pode alterar e lesar estruturas neurológicas e vasculares. Por isso, o tratamento deve ser realizado quanto antes com auxílio médico. Para falar sobre o assunto, entender as causas, sintomas, tratamentos e as diferenças também entre uma coisa e outra, a gente conversa com o médico ortopedista, Dr. Felipe Pires. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Olá, Elegante como Abi, sempre. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Obrigado, Abi, por estar aqui com você. A energia que você passa pra gente, a gente fica bem feliz aí, do que público gostoso. também. Então, bem contente de estar aqui. Obrigada, doutor. Doutor, quando a gente fala de luxação, eu acho que eu já vou começar com a polêmica, porque a gente confunde muito com contusão, com fratura, é entorse que fala isso, doutor? Entorse, Entorse. isso. O que é cada coisa? Como que a gente difere? Ótimo, Abi. Então, a luxação, primeiro, ela é grave. Então, é sério. E o que é a luxação? É a perda da congruência articular. O que eu tô querendo dizer? É quando o osso sai do lugar. Então, no final de um osso, em contato com um outro osso, há no meio quem? A articulação, que faz a gente o quê? Dobrar. Quando você tem uma luxação, você há um deslocamento desse osso. Então, ele desloca, ele sai do lugar. Então, é uma urgência ortopédica. Tá. E geralmente a gente fala assim, o que aconteceu? Só luxou. Só luxou. Não Então, é luxou isso. é grave, É grave. é sério, é urgente. E a luxação tem que ser tratamento de urgência, ir para o pronto-socorro, passar com o médico especialista e colocar a articulação no lugar. A outra coisa é achar que luxação é só no ombro. É, exato. E aí, doutor, não é? Não é. Então, aonde tem articulação, pode ter uma luxação. Tem no ombro, que é a mais comum, mas tem na mão, que é o quê? Quando o dedo sai do lugar. É mesmo. O dedo saiu do lugar, houve uma luxação. E aí, o que tem que fazer na luxação? Sempre tem que colocar o dedo no lugar. É aquela coisa que a gente assiste nos filmes, doutor, que quando a pessoa tá ali, o joelho aconteceu alguma coisa, a pessoa pá, coloca no lugar? É isso mesmo. Ai, que dor. É isso mesmo. E muitas vezes dói. Então, muitas vezes a gente precisa colocar no lugar o quê? O ideal é que quem está em casa não tente colocar no lugar. Boa. Porque quando você sofre uma luxação, há alguns sinais pra gente de que isso aconteceu. Tá. Vamos dar um exemplo mais comum, que é o ombro. Primeiro, a luxação pode acontecer de duas formas. Primeiro, um trauma. Então, a pessoa tá, por exemplo, um acidente de moto, ou escorregou, bateu o ombro, e aí ele saiu do lugar, ele luxou. Mas ele também pode ser atraumático, ou seja, uma fraqueza muscular. Então, quem vai estar em casa vai se identificar bastante. A dona de casa, um pouquinho mais sedentária, um pouquinho mais velha, teve o quê? Atrofia muscular, porque não fez exercício. Aí ela vai pegar, por exemplo, uma roupa e vai estender no varal. A hora que ela vai fazer esse movimento de colocar, a roupa tá leve, mas vai colocar no varal, vai levantar o braço, o ombro sai do lugar. E geralmente a pessoa não consegue mais movimentar, porque como o ombro saiu do lugar, você vê um desvio na anatomia do ombro e a gente perde o movimento. Não consegue nem levantar o Não braço. consegue levantar. E muita gente aí erra, fala, vai voltar no lugar sozinho. Não vai. Boa, Isso é doutor. perigoso. Outra situação seria, junto com isso, a hora que vai tentar forçar, algum colega quer colocar no lugar e muitas vezes a hora que vai colocar no lugar, se não tem uma manobra certa, a hora que ele colocar no lugar pode o quê? Machucar algumas outras estruturas. Pode até quebrar o osso, muitas vezes tentando colocar no lugar pela manobra errada de colocar no lugar. Nossa, tem que voar pro hospital, que é o que o doutor falou. É isso. Além do ombro, doutor, quais outros são mais comuns de acontecer? O ombro, então, é o mais comum. Segundo lugar mais comum, dedo da mão. Então, a gente pode, muitas vezes, estar andando, bater o dedinho, e aí a gente vê que o dedinho é torto. O meu caso, quando eu era mais novo, foi até assim que eu quis ser ortopedista. Tava jogando bola, vôlei com meus irmãos, ele jogou uma bola, olha o que aconteceu com o meu dedinho. Olha! Esse dedinho aqui, ó, ele é um pouquinho torto. Então, eu sofri uma luxação nesse dedo. Na época, fui pronto-socorro, o médico colocou, mas não colocou 100% no lugar. Então, ele ficou o quê? Ficou um pouquinho torto. Então, é muito importante, quando você sofre um trauma, você olhar e ver se ele está alinhado. E a segunda importância é que ele tem que movimentar. Se você perde o movimento da articulação, provavelmente você teve uma luxação. E aí é importante que você vá o quanto antes, porque se vai no começo, a gente consegue o que a gente chama de redução, colocar esse dedo no lugar.
Se vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais difícil. Em alguns casos, a gente tem até o quê? Que fazer uma cirurgia, abrir o dedinho do paciente para colocar o dedinho no lugar e depois fechar. Então, uma coisa que seria mais simples pode complicar se você demorar para procurar ajuda médica. Nossa, doutor, que perigo isso. É importante. E quando sai do lugar, Abi, olha quanta coisa pode acontecer. Aqui, do lado do dedinho, por exemplo, tem, por exemplo, o nervo, tem a artéria. E muitas vezes, a hora que ele sai do lugar, ele pode o quê? Comprimir um nervinho ou uma artéria do dedo. E aí tem alguns casos de luxação que a pessoa perde a ponta do dedo por ter demorado para procurar ajuda médica. Doutor, colocou no lugar, tá ok, ou a gente tem que usar algumas coisas, por exemplo, aquelas talas, ficar de repouso, o que a gente tem que ter atenção? Isso. Então, o que mantém o nosso osso no lugar, Abi? O que mantém é um complexo de estruturas. As principais, o ligamento, a cartilagem, a cápsula articular, os tendões e o músculo. Então, quando ele sai do lugar, ele machuca tudo. Então, a gente coloca no lugar, mas ali ainda está machucado. Então, é sempre importante que a gente imobilize essa região, dependendo da localização. Muitas vezes no ombro são 6 semanas, no dedinho da mão são 3 semanas, no dedo do pé 3 semanas. Aí vai depender um pouquinho do local, da luxação, da gravidade da luxação teve. Mas é muito importante que a gente, o quanto antes, vá no médico, procure, coloque isso no lugar, não tente colocar sozinho porque pode machucar. E é muito importante que às vezes você teve a luxação e teve junto a fratura, Abi. Então o que chama-se fratura-luxação. O osso saiu do lugar e o osso quebrou. Aí é um pouco mais grave. Mas olha só que interessante, a gente fica com medo da fratura. A luxação, ela é mais grave que a fratura. Então o termo, quando a gente quer dizer que foi só uma luxaçãozinha, o termo seria contusão, que é quando você bate alguma região, seja o dedinho da mão, o dedinho do pé, mas não aconteceu mais nada. Foi só aquela inflamação que teve no local, mas não chegou nem a articulação a sair do lugar, nem nenhuma fratura, nem nenhuma trinca. Então é contusãozinho o termo correto. E aí é quando fica roxo, doutor? E aí é quando fica roxo. Aí você faz uma radiografia, mas não tem fratura, teve só aquela inflamação, aquele processo, e aí a gente consegue não necessariamente ir para o pronto-socorro, consegue o tratamento em casa e vai ficar bom. A fratura, a luxação, o entorse, que é quando a gente vira o nosso tornozelo, vira o nosso joelho, são lesões que a gente tem sempre que procurar auxílio médico, e para ter certeza de que teve a luxação ou não, é somente através de uma radiografia simples. Então, basicamente, quase todos os pronto-socorros têm uma radiografia lá de prontidão para justamente tirar esse tipo de urgência e resolver o quanto antes esse tratamento. Mas é visível, não é, doutor? É visível, você consegue olhar a anatomia e fala, está fora do lugar. Então a gente consegue. E a segunda dica para quem está em casa é que você perde o movimento. Isso é importante de falar. Então você não vai mais conseguir dobrar. O dedo está luxado, você vai tentar dobrar o dedo e não consegue. Aí a pessoa fala, é porque está inflamado ou porque está inchado, amanhã eu vou tentar de novo. Não vai voltar para o lugar sozinho. Vai precisar fazer uma manobra de redução, colocar o dedo no lugar para que volte o movimento. E depois é necessário fazer algum tipo de fisioterapia, doutor? Algumas vezes sim, outras vezes não. Vai depender muito do grau. Por exemplo, no ombro, que é uma lesãozinha um pouquinho mais séria, a hora que o ombro vai sair do lugar e vai voltar, trouxe até o ombrinho aqui, Abi. Então, o que vai acontecer, por exemplo, no nosso ombro, Abi? Aqui tem essa região e o ombro faz, como eu te falei algumas vezes, vários movimentos. Então, esse osso, ele vai deslocar, ou para frente, ou para trás, ou para cima, ou para baixo. Quando a gente voltar para o lugar, esse ombro, através das manobras, a gente vai estar tudo aqui machucado, que é o que mantém ele estabilizado, mantém ele no lugar. Com isso, vai ter que ter esse tempo de cicatrização dessa parte de ligamento, tendão, da cápsula articular. Após isso, que dá em média mais ou menos de 4 a 6 semanas, o ideal é que a gente comece um trabalho de fortalecimento com fisioterapia e depois a pessoa volte para a atividade física. Por quê? Uma musculatura mais firme faz com que você tenha menos chance de ter uma luxação. Assim como uma musculatura mais fraca, que seria o dono de casa ou a dona de casa que não faz muita atividade e de repente com um movimento brusco pode acontecer de alguma articulação sair do lugar e ter a luxação.
E quem já tem problemas com cartilagem, essas coisas, é muito pior, não é, doutor? Quando Muito acontece. pior, muito pior, Abi. Justamente porque a hora que ele sai do lugar, quem que ele vai machucar? A cartilagem. E aí tá uma das importâncias de colocar no lugar. Porque não colocando no lugar, ou esse osso pode comprimir um nervo, comprimir uma artéria, ou ele pode o quê? Levar um desgaste da cartilagem, levando a uma artrose, levando a alguma lesão condral, e aí acaba uma coisinha que teoricamente era mais simples, porque a luxação resolveu, a gente coloca no lugar, voltou o movimento. O problema é não deixar, é a sequela dela. A sequela dela é incapacitante e é irreversível. Gente, daí não volta mais. Não volta. Só muitas vezes com cirurgia nesse caso. Doutor, tem perguntinha, vamos lá. Bora ver perguntinha pro doutor aqui no Instagram também, você pode mandar, tá bom? Não tem problema. Perguntinha da Marli, ó. Boa tarde, queridos. Amo vocês. Obrigado, Marli. Levei um tombo e fraturou a escápula. Tenho que fazer fisioterapia? Marli, obrigado, viu, por sua pergunta. Marli, vamos lá. Então vamos mostrar para quem está em casa. A escápula é a famosa asinha do anjo, eu costumo dizer. Tá aqui atrás, ó. Então é essa região. Então você teve provavelmente uma contusão direta, que é escorregou, caiu e bateu esse ossinho aqui. Aqui é cheio de musculatura. Dependendo do grau, só para te avisar, Marli, se tem uma fratura com desvio, a gente tem que colocar no lugar muitas vezes com cirurgia. Parece que não foi o seu caso, você tá. Então é muito importante que seja indicado fisioterapia para você, para ajudar na sua reabilitação. Então a fisioterapia é um auxílio que a gente tem para melhorar esse quadro clínico seu e reabilitar você o mais rápido possível. Boa. Mais uma perguntinha? Bora ver aqui, da Nara. Sinto muita dor no ombro, o que pode ser? Obrigado, Nara, pela pergunta. Nara, olha, tem muitas patologias no ombro. Eu vou citar para você as principais. Por exemplo, no ombro, quando a gente pensa em ombro, a gente pensa na tendinite e bursite do ombro. Ela é disparada a mais comum, que é uma inflamação do tendão e da bursa que reveste o tendão. Geralmente, essa dor, ela piora à noite e a pessoa não fica com posição. Vai encostar o ombro, por exemplo, no colchão, vai sentir dor, aí acaba virando e à medida que vai passando, que vai esquentando durante o dia, a dor vai melhorando. Então essa que é a característica da tendinite e da bursite. Mas tem muitas patologias no ombro, eu te oriento a procurar mesmo um médico ortopedista para fazer uma avaliação um pouquinho melhor, de repente pedir alguns exames mais detalhados. Mas é muito importante que você também não demore muito, porque muitas vezes uma inflamaçãozinha pequena que a gente consegue tratar, com o tratamento, demorando para procurar o tratamento, acaba piorando o seu quadro e aí a gente acaba complicando mais. E doutor, essa coisa que você falou do exercício físico é fundamental, né? Porque a gente vê que com o tempo a gente já vai perdendo a força do corpo. Então a chance de cair um tombo, por exemplo, e sofrer uma luxação séria é muito grande. É verdade, Abi. Então eu até costumo orientar, uma das prevenções que a gente fala para luxação, algumas vezes não tem jeito, você sofre um trauma de um acidente de moto, é uma fatalidade. Mas a maioria que eu até atendo na minha clínica é em casa que você sofre. Então é aquela pessoa que acabou comprando um sofá maior que cabe na sala, muita gente vai se identificar. Aí vira e mexe, vai andar pela sala, bate o dedinho. Ou um tapete do neto, do sobrinho que está lá, que a gente acaba escorregando. Então o acidente em casa, domiciliar, ele está muito alto, a frequência está muito grande. Com isso, se você tem uma musculatura mais firme, a hora que você sofrer esse acidente, vai ter uma sobrecarga maior da articulação e a chance de você ter uma luxação é menor. Assim como você ter um osso mais forte, também vai evitar uma fratura. Então uma pancada numa pessoa mais jovem ou que se cuida mais, não vai quebrar o osso. A mesma pancada numa pessoa que não se cuida, que é sedentária, que fuma ou que bebe, muitas vezes o osso vai estar mais fraco e essa pancada vai quebrar o osso. E olha, não deixe de ir ao médico, porque piorando você vai ter outros problemas, né, doutor? Outros problemas. E a gente quer o quê? Envelhecer de forma saudável, envelhecer com qualidade de vida. E são lesões sérias, lesões que incapacitam. Muita gente acha, vou aposentar, agora eu vou curtir a vida.
Tá certo, é isso que a gente quer. Só que o que a gente precisa? Cuidar agora, quando é mais jovem, para que chegue mais velho e aí consiga desfrutar de todos os anos que trabalhou, enfim, que cuidou e poder cuidar dos netos, de quem está em casa para ajudar. Com certeza. Doutor, uma pergunta que eu não sei se é coisa da minha cabeça, tá? Só para finalizar. Quando a gente sofre uma contusão, às vezes parece que você bateu o joelho, mas o rosto parece que anda. Isso acontece? Parece que ele fica mais para baixo. Abi, com certeza. Você tá correta. Então, muitas vezes você bate no joelho aqui na frente, por exemplo. Devido à gravidade, a gente fica muito, por exemplo, com o corpo para cima, a equimose, esse sangue, ele vai escorrendo. Por isso que é muito importante que quando a gente bata, eu vou até levantar para mostrar para vocês. Olha só que interessante, Abi. O coração tá aqui, certo? O coração bate o sangue. Para descer, como é que o pessoal fala? Todo santo ajuda, não é verdade? Então ele desce. E para voltar muitas vezes é difícil. E por isso que quando a gente bate, por exemplo, uma perna, um joelho, o ideal é que a gente peça para a pessoa ficar com o pé para cima. Para justamente esse sangue voltar. Então quando tá com o sangue muito para baixo, o que acontece? Você bateu o joelho, em vez de fazer um pouquinho de repouso, de ficar com o pé para cima, você acabou ficando muito com o pé para baixo. Com isso ele vai o quê? Ele vai inchando, ele vai inflamando, ele vai descendo. Por isso é importante. Bateu, gelinho e põe o pezinho, a perninha para cima. Aí esse sangue ele vai escorrer, vai voltar e aí ele vai voltar a circular novamente. Faz todo sentido. Doutor, você é maravilhoso. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @doutordr.felipepires, o site doutorfelipepires.com.br. Um beijo pra família linda. Obrigado e parabéns pelo 1 milhão aí. Você viu? Eu TV sou um Aparecida? dos seguidores também. Parabéns pra TV. É realmente um canal diferenciado. Lá na clínica tá ligado o tempo todo. E eu também amo estar aqui, que a energia que vocês têm me deixa muito alegre e feliz. Obrigada, doutor, sempre, viu? Obrigado. O senhor é maravilhoso, família linda. Não é, Léo? Doutor, é gente boa demais. Um abraço, doutor, como sempre, viu? Muito obrigado aí por sempre comparecer aqui. Muito obrigado mesmo de coração.